Vamos falar um pouquinho sobre a Capela Nossa Senhora da Luz. Mas antes quero falar um pouquinho sobre o local, Colônia Figueiredo. Não se sabe ao certo porquê de Colônia Figueiredo. Conta-se que existia uma grande figueira, aproximadamente de 3 metros de diâmetro, e a altura não se tinha ideia. Nesse sentido, foi atribuído o nome à Colônia Figueiredo, em função da figueira. Em relação à capela, não existe uma data oficialmente falando de sua constituição. Era uma igreja de madeira e comenta-se que foi construída em 1919. A antiga capela estava no terreno do Senhor Marrom, que era um turco e não era da religião católica. O local era chamado de Campina. O Senhor Marrom não queria que fosse construída a igreja de material. Se fosse de madeira, poderia permanecer em seu terreno como estava. Outro fato curioso, no livro Tombo da Capela, existe uma anotação de 1908 da doação da imagem de Nossa Senhora da Luz. Acredita-se que era a imagem que estava na igreja de madeira. Como a comunidade tinha dificuldades na época para ir para celebrações, missas, em Campo Largo, em Campo Magro ou Colônia Orleans, eles se uniram e resolveram construir uma igreja de alvenaria. Nesse sentido, a igreja de madeira foi transferida para a Colônia Figueiredo, mas isso só foi possível pela doação do terreno pelo senhor Floriano Kmiecik e também o senhor Luiz Kula. Essa transferência ocorreu em meados de 1959. O senhor Marrom tinha uma olaria e fez a doação de 2 caminhões de tijolos. A comissão da época e a comunidade, sem dúvida, aceitaram isso. E na sequência iniciou-se a construção. Fatos curiosos, como a fundação é feita de pedras aqui da comunidade, da região. A areia era tirada do Rio Verde. Né? Imagine a dificuldade naquela época de transporte, de construção, sendo que a engenharia foi feita por pessoas daquela época. Né? A arquitetura fantástica até hoje, né? Que nos traz aí várias lições, né, de como isso foi trabalhado. A primeira comissão foi constituída por 2 brasileiros, 2 italianos e 2 poloneses, para poder agradar a todos. Vejam que exemplo de cristianismo. A igreja é de todos. O padre que atendia na época era José Alberto Rogacheski, e a capela pertencia para a paróquia de Campo Largo. As missas eram esporádicas, celebradas em latim e de costas para o povo. Puxa, ainda bem que isso mudou. Em outubro, a comunidade se reunia na igreja para rezar o terço. Em 1975, foi constituída a paróquia de Dom Pedro II, sendo que a primeira capela a fazer parte da paróquia foi a de Colônia Figueiredo, Capela Nossa Senhora da Luz. Né? Como é bonito essa história em poucas palavras. Imagine quanto trabalho, quanta união, mesmo nas situações mais complicadas, né? As pessoas da época não desistiram de tudo isso. Alguns continuaram e alguns vão ter que continuar com todo esse legado, né? Então isso nos torna muito felizes. Bernardina Ponce Falati, Quantos anos? 90 anos. 90 anos. O que a tia sabe da igreja de Colônia Figueiredo? Como é que ela começou? Eles puxaram pedra de coisa de Campo Magro, Floriano Kmiet, e Luiz Falati, e João Ponce, e o coisa, Leopoldo Schurek. Isso. E quem que tinha caminhão naquela época? Floriano Kmiet. Ah, ele que tinha o caminhão. Ele caminhou Kmiet e ele ajudou de carregar pedra. E essas pedras para que era, tia? Para fundamento da igreja. Da igreja que hoje é de Colônia Figueiredo. Olha de Colônia Figueiredo. Ah, então tá. E o terreno, a tia sabe de quem que foi doado? Foi doado do Floriano Kmiet e do Luiz Kula. Aham, e a tia falou qual que é a maior parte de quem? Do Floriano mais parte, do Luiz Kula só uma tira. Ah, só uma tira. Uhum.
E tia lembra como é que eram feitas as festas antigamente lá? Lembro mais um pouco, mas nós não muito. Daí, E o quentão? Como é que a tia fazia o quentão? bom, eu fazia. As festas eram feitas assim, era bem divertido, porque daí a mãe fazia bolo, né? Ah, Ele coisa. Aí não sei, daí agora como é que. Bom, o quentão a gente fazia de pinga, fazia gengibre, punhava folha de lima e punhava. Fico não, Lisete. O que mais? Esqueci. Cravo, canela. Cravo, canela. Daí cozinhava. Daí. Uhum. E era divertido. Divertido. E dava tão divertido que, nossa. E o bolo sempre, quando tinha festa, o Floriano Kmiet vinha encomendar lá em casa. e tinha leilão na época? Tinha leilão, tinha leilão, tinha leilão. É. Quem gritava o leilão? Quem que era o leiloeiro? Quem que gritava? Luiz Falate. Luiz falava. O tio João também, acho. O tio João, mas o tio João já menos, porque é mais o Luiz Falate. Luiz falava. Mas era o pai. E das imagens, a tia lembra alguma coisa? Da doação? Escute, a primeira imagem, veio um padre rezar a missa, que o tio Leopoldo trouxe com a tia Luísa, com a Ana Luísa. Daí ele trouxe, e quando estavam levando de volta, eles perguntaram que isso aí, ela lá é Nossa Senhora da Luz. Só tinha essa. Daí depois nós compramos a coisa, o Santo Antônio, e a Terezinha comprou Santa Terezinha. Fomos buscar em Curitiba. A mãe, a tia Luísa. E as meias com tia Luísa, Santo Antônio e as meias. Então tá bom. Gostaria de dizer que era bom, que ficou marcado na vida lá da colônia da Capela de Figueiredo, assim, que era gostoso. O que tia podia dizer para nós, assim, para os novos aqui, o que era, como é que isso passou tudo? Nossa, como é que dizer? Porque às vezes que tinha assim seca, para secar bastante, então nós fazíamos a procissão nas estradas de noite. Daí sempre nós se reunimos e fomos fazer procissão para volta lá longe e voltamos na igreja a rezar, Pedindo chuva. pedindo chuva. Sabe que na Sete, Maria Suri, que agora, mas eu era Falate, né? Que eu fui nascida lá e me criei lá. E eu tenho muito orgulho de ser de lá, porque eu acho que assim, nunca vou esquecer aquele lugar. Ele é uma colônia muito abençoada. E eu fui uma das primeiras turmas de alunos da escola, quando a escola começou com as irmãs. Então eu fui da primeira turma, eu estudei o segundo ano e o terceiro, daí no quarto ano eu já depois saí. E no segundo ano, quando eu estudei, nós tivemos um passeio, que o seu Floriano Kmiet, ele levou nós de caminhão, de carroceria, e nós fomos para Porto Amazonas, em cima da carroceria, a turma inteira de todas as crianças que estavam lá na colônia Figueiredo. E eu achei que foi um passeio muito bom, era muito divertido, porque para a gente era novidade, naquela época a gente não saía, né? Então era novidade, né? Uhum. E depois, assim, que minha mãe falou das festas, as festas eram muito, assim, divertidas. A gente participava das festas, a gente ia, as comidas era só churrasco e pão, né? Então, ninguém tinha lá aquelas mordomias, nada. Era feito churrasco, espetado com um espeto de taquara. Uma linha sacra. E era espetado de taquara, a gente comprava o churrasco, comprava pão, sentava lá no meio do gramado e nem faca não tinha. Quem tinha faca era só canivete de bolsa para quem era cortado com canivete de bolsa quem fumava. E era muito divertido. Eu sei que daí a gente participava muito das Via Sacra. Quando tinha as Via Sacra na Semana Santa, era sagrado. Nas quarta-feira, na sexta-feira, era todo, e nós não perdia nenhuma. E a gente caminhava, a gente fazia a pé. Não tinha que nem... Naquela época a gente tinha carros, só o tio que tinha, mas não ia, mas nós ia a pé e era divertido.
E o falecido Jadek, lá o avô, Tomás Ponchek, ele acompanhava nós, ele era o nosso guarda-costa, né? Então, ele que era, nós ia tudo nós, a Danúzia, o Antônio, eu, daí tinha bastantes amigos, era Augusto Karachinski, o Silvestre, tudo eles participavam. E era uma participação na volta, quando nós voltávamos, nós comprava bala lá chegava no bar, no negócio do tio Chico lá, você comprava bala e vinha comendo no caminho. Era muito divertido. Mas agora dizem que as crianças agora são malandras, sabe? Mas nós aprontávamos quando nós íamos na escola. Pra quem se lembra, tinha a estrada lá nós passava pelo pátio do João Cula, né? Então tinha a estrada, tinha as mamilhas, então nós corria atrás de peixinho naquele riozinho lá, passava por dentro das mamilhas, chegava tudo sujo em casa. Mas era uma brincadeira sadia, então era muito bom, era muito gostoso. E acho que a participação daquela época, quando a gente participava das missas, das procissão que tinha, quando tinha seca, a gente ia pedir sempre em procissão, né? E a gente alcançava as graças. Para mim, assim, é uma história muito bonita lá da Colônia Figueiredo, que é uma colônia, assim, que acho que é uma colônia cativante, que pode cativar, e a gente espera que o que tiver lá é tudo histórico, que não seja demolido o que tiver lá, porque é um patrimônio, e é uma história que futuramente alguém vai se beneficiar desse termo histórico lá.